E hoje eu quero iniciar uma série de mensagens. O tema da série, você já pôde observar e ver nas redes sociais da igreja, né? Mais um para Jesus. Quem tem algum ente querido que ainda não é uma pessoa seguidora de Jesus Cristo? Levante a mão. Quem aqui tem um ente querido, uma pessoa da família que ainda não é seguidora, que ainda não se converteu ao Senhor? Levante a mão bem alto assim. Isso, eu profetizo a libertação, a salvação, a restauração dessas pessoas e que elas sejam acrescidas à igreja do Senhor e que aqui na família Vida e Paz nós possamos abraçá-las. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Para Ele pode ser melhor. Mais um para Jesus. Qual o propósito dessa série? Eu estou muito preocupado com isso. Porque parece que a igreja ela vai se esfriando com relação à salvação das pessoas, a libertação das pessoas, a transformação da vida das pessoas com Cristo Jesus. A igreja vai se inteirando com tantos assuntos do dia a dia e se esquece da sua principal missão. E aí Deus colocou no meu coração esta série de mensagens. Uma vez que nós estamos num tema muito oportuno para esse ano, um tema de aceleração para a glória de Deus. E eu venho com essa série para que Deus possa despertar, reaquecer no coração dos discípulos. Quem é discípulo de Jesus, diga graças a Deus. A paixão pelas almas, a paixão pelas vidas perdidas. A paixão por aquelas pessoas que estão perdidas, que estão, sob o domínio de Satanás, que estão no reino das trevas, mas não conseguem enxergar isso. Pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, porque elas estão, o quê? Elas não estão com o Senhor, elas não estão no caminho, elas não entregaram a vida delas para Jesus. E isso nos preocupa. Precisamos ter a mesma consciência que Cristo Jesus teve ao realizar a missão para o qual Ele veio nesse mundo, para salvar aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. E ao subir ao céu, Jesus deixou essa missão para a igreja dele, e nós somos a igreja dele, nós temos essa missão. E o tema da primeira mensagem dessa série, mais um cumprindo a missão. Você pode repetir? Pode ficar melhor? Aí diga assim, esse um sou eu. Diga, esse um sou eu. Em nome de Jesus. Olha o que o texto bíblico diz. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo. Jesus está dizendo isso. Eu dei a eles uma missão no mundo. Jesus nos deu uma missão nesse mundo. Olha, queridos, o que Lucas registra como palavra de Paulo. A coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A coisa mais importante na vida de alguém que se diz discípulo de Jesus é cumprir a missão que Cristo deixou para ele. E qual é a missão? A missão é pregar o Evangelho, é fazer discípulo, é batizar essas pessoas, é ensinar essas pessoas, e Cristo estará conosco. Esta é a missão. A missão de Jesus é tão importante que Ele a repetiu por 5 vezes, de maneira diferentes, ou seja, 5 maneiras diferentes, queridos, em 5 livros da Bíblia diferentes. Tal a importância da missão. O que nós mais conhecemos, o texto que mais nós conhecemos e que mais repetimos da igreja e que muitos discípulos conhecem, é o texto de Mateus capítulo 20, versículos 19 e 20. Quando Jesus Cristo diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pregue o evangelho. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz: pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Não existe tempo para pregar o evangelho. Todos os dias é tempo de pregar o evangelho, de falar do poder, de falar do amor, de ministrar, de orar, de impor as mãos, de levar uma palavra de vida, de esperança, de renovo. Todos os dias na vida de cada um de nós, Deus coloca pessoas todos os dias que nós podemos falar e ministrar na vida deles. Não é falar para eles da religião, não é falar para eles da igreja, é falar para eles do amor de Deus sobre a vida deles. E o próprio Jesus disse para os discípulos: fiquem tranquilos, porque vocês receberão poder dos céus para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Vila Velha, quanto em todo o estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, testemunhas de Deus, pregadores da palavra, dentro de casa, no serviço, ali no trabalho, na escola, em qualquer lugar que nós estivermos, prega a palavra. A igreja tem se esquecido disso. Mas pastor, muita gente já tem ouvido falar de Jesus, mas muita gente não conheceu Jesus, não teve um encontro com Jesus. Ela precisa de uma palavra que entre no coração dela, e quem tem essa palavra é a igreja, é você, somos nós, em nome de Jesus. Há muita gente presa à idolatria ainda, há muita gente presa à religiosidade, há muita gente presa aos costumes dos seus pais e dos seus avós e dos seus, sabe, é exatamente isso. E Cristo veio para transformar a vida das pessoas. Nós temos uma missão muito importante. Diga: eu tenho uma missão muito importante. A semana passada, irmãos, nós falamos aqui, citamos uma frase: não permita que a grande comissão que Jesus deixou para nós se transforme em uma grande omissão na nossa vida. Passarmos a semana toda e não pregarmos o evangelho para alguém, não testemunharmos, não orarmos por uma pessoa, não falarmos para ela do amor de Deus, do que Deus tem por ela. Meu Deus do céu, a igreja tem se esfriado, e a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas há pessoas aqui, diz assim o Senhor, que estão mais preocupadas com elas do que com a missão que Cristo deu para elas. Pastor, Deus está falando isso com o senhor? Talvez você só pense que a profecia é só boa. A profecia sempre será boa. Depende de como você a recebe. Deus sempre tem palavra de vida para nós. Em nome de Jesus. Ele nos salva. E então nos envia numa missão, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos. Em nome de Jesus. A Bíblia nos apresenta, querido, várias razões pelas quais cumprir a nossa missão é algo tão importante, mas tão importante, e eu julgo ser mais importante na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu quero mostrar para vocês essas razões. A primeira razão para cumprir a missão é porque a missão é uma responsabilidade pessoal. Você vai se espantar agora, mas olha o texto. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar a esse homem para que pare de fazer o que é mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Você sabe o que significa isso, querido? Isso significa que quando Deus nos coloca pessoas na nossa vida, e que nós sabemos que aquelas pessoas não estão no caminho do Senhor, embora creiam nele, mas não seguem a Ele, e aquelas pessoas vivem numa vida sem seguidores de Jesus, sem serem seguidores de Jesus, e se nós não pregamos o Evangelho para elas, se nós não ministramos a palavra para elas, e se elas morrerem,
Deus vai cobrar de você o sangue daquela pessoa. Pastor, o que é isso? É verdade. Porque nós tivemos a oportunidade de falar e não falamos. E daí a pouco aquela pessoa morre. E ela morre sem o Senhor. E nós tivemos a oportunidade de falar. O apóstolo Paulo se sentia tão responsável por pregar o evangelho, que ele disse: eu não tenho o direito de me orgulhar por anunciar o evangelho. Afinal de contas, pregar o evangelho é uma obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, se eu não anunciar o evangelho. Meu querido, amanhã Deus vai te mostrar pessoas para você pregar o evangelho para elas, para você falar do amor de Deus por elas, para você dizer para elas: Deus te ama, querido, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus quer transformar a tua vida. Ah, mas eu creio em Deus, mas eu sei que você crê em Deus, mas Deus tem muito mais para você do que simplesmente você crer nele. Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer que você se torne um discípulo do Filho dele. Então, faça isso, aleluia. Sabe, se nós não fizermos, porque a Bíblia diz que isso é uma responsabilidade pessoal, amém? Muitas vezes nós pensamos assim: mas pastor, a igreja não faz evangelismo? Nós somos a igreja. Temos oportunidade de evangelizar todos os dias. Cumprir a missão, querido, é tão importante. Por quê, pastor? Porque cumprir a missão é uma honra. É uma honra. Você precisa se sentir honrado ao compartilhar as boas novas de Deus para com as pessoas. Irmãos, olha aqui para mim, meus amigos, olhem para mim. A Bíblia diz que os anjos gostariam de estar em nosso lugar e pregar as boas novas. É um privilégio, é uma honra, diga, é um privilégio pregar o evangelho. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconciliem com Ele. Esta é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Você é o embaixador de Cristo na tua casa, no teu trabalho, na tua família, aonde você estiver, você representa Cristo. E você tem a palavra da cura, da salvação, da esperança, da fé. Nós temos isso, irmãos. E o que nós estamos esperando? Quantos adolescentes nós temos aqui, quantos jovens nós temos aqui, quantos adultos nós temos aqui. E o que esperamos agora? É uma honra, é um privilégio servir ao Senhor. Irmão, eu me sinto privilegiado, honrado em poder estar aqui servindo ao Senhor como instrumento nas mãos dEle para abençoar a tua vida. Não é o pastor Marco Aurélio que está abençoando você, não. É o Deus do pastor Marco Aurélio que está abençoando a tua vida, usando esse Marco Aurélio. Mas por que ele está usando o Senhor? Porque eu me coloquei na mão dEle para Ele me usar. Você precisa se colocar nas mãos dEle para Ele te usar. E pregar o evangelho é através da igreja que Deus abençoa, converte as pessoas. Em nome de Jesus, você vai ver quantas pessoas vão chegar na tua célula, quantas pessoas estarão domingo aqui, aleluia. Quantas pessoas serão transformadas. Por quê, pastor? Porque é uma honra, meu querido. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio quando Deus fala assim: filho, faz isso, aleluia. A sua missão é essa. E você está cumprindo a missão do Senhor acima de todas as coisas. Você entende isso? Você entende isso? Quem entende isso diz graças a Deus. Quanto mais você mostrar o amor de Deus, mais pessoas você vai influenciar. Influencie as pessoas. Influencie. Não com as suas frases de efeito, mas com a palavra viva, com a palavra de poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Cumprir a missão, querido, é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Não tem outro caminho. Quando eu falei aqui,
para nós orarmos para um avivamento espiritual e não social, porque, irmão, a mudança social não muda a vida das pessoas de dentro para fora, pode mudar de fora para dentro. Ou seja, elas podem ter as coisas, mas elas continuam sendo as mesmas pessoas, muitas vezes presas, amarradas, aprisionadas, cegas espiritualmente, infelizes, porque o que muda as pessoas por dentro é a palavra, é o poder de Deus. Nós queremos uma Vila Velha transformada, queremos ver as famílias transformadas. Queremos, então, querido, nós precisamos entender isso. A mensagem de Pedro perante o Sinédrio, em Atos 4:12, registrado, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Não há outro nome, é só o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Então seu pai será salvo, sua mãe será salva, seu primo será salvo, seu tio será salvo, seu irmão será salvo. Então neste ano, você vai ver muita gente salva. Mais um, você imagine cada um de nós com mais um nesse ano. E quem acrescenta isso, pastor? Diz, é Deus. Mas alguém tem que pregar, alguém tem que ir. E aí o apóstolo Paulo já nos adverte, na carta que ele escreve aos crentes em Roma, ele nos adverte dizendo: aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, aquele que clamar ao Senhor. Mas como irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como vão anunciar a mensagem se não há quem pregue? É o único caminho, irmãos. É a única verdade que pode transformar, cumprir a missão. É importante por causa disso. Outra coisa importante, cumprindo a missão, porque é exercer a vontade de Deus em salvar todas as pessoas. Você sabe que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas? Todas elas. Está escrito no texto de 1 Timóteo, diz que Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. É desejo de Deus. Mas pastor, será que todas as pessoas vão querer? Eu não sei, mas eu tenho que pregar o evangelho para elas. Eu tenho que orar por elas, eu tenho que ministrar na vida delas, eu tenho que mostrar para elas o amor de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Não se acomode, se desperte. Tem muita gente morrendo indo para o inferno, porque a igreja, de certa forma, ela adormeceu. Ela precisa reagir. O instrumento é você, sou eu. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Deus quer que o seu pai, sua mãe, seu irmão, Deus quer que as pessoas da sua vizinhança, Deus quer que as pessoas sejam salvas, todas elas. Mas eu não sei quantas serão salvas. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus quer alguém para usar. E esse alguém sou eu, você, em nome de Jesus. Mais um cumprindo a missão. Mais um ali, louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus. E para finalizar, querido, cumprir a missão é importante porque isso acelera a volta de Jesus. Há um interesse hoje em dia crescente na volta de Jesus. Aí alguém pergunta, quando isso acontecerá? Antes de Jesus subir aos céus, os discípulos lhe fizeram essa pergunta, e Jesus respondeu, e foi bastante reveladora a resposta de Jesus. Qual foi, pastor? Veja a resposta de Jesus. E ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a boa notícia sobre o reino, pastor? A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro. A boa notícia é que quando todas as pessoas ouvirem sobre o evangelho de Jesus, Jesus vai voltar. Vamos acelerar isso, irmão? Hein? Quem está comigo aqui, levante a mão. Vamos acelerar isso? Quem quer que Jesus volte aí, ó, diga assim, graças a Deus. Todo mundo quer, irmão. Até os novos querem que Jesus volte. Eles não estão suportando mais. E é verdade. Acelerar a volta de Jesus, enquanto mais a igreja anuncia o evangelho, mais ela apressa a volta de Jesus. Evangelizar, irmão, é a missão do amor de cada discípulo. Olha o que Paulo diz com relação à missão. O importante é que eu complete minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Vou anunciar. Eu vou pregar, pastor. Olha, pastor, eu não estava fazendo isso não. Eu não estava pregando, eu não estava falando, eu não estava orando, eu não estava intercedendo. Mas essa série já começa despertando e aquecendo o nosso coração pelas almas perdidas, pelas almas afastadas, pelas vidas que estão sem congregar, pessoas que estão perdidas, e são milhares delas, que viraram as costas para Deus, que simplesmente diz que crê em Deus e tem sua religião, mas não tem uma vida transformada pelo poder de Deus. Então chegou a hora, mais um para Jesus. E nós somos, querido, eu e você, nós vamos fazer isso. Mais um cumprindo. E aí domingo que vem nós vamos chegar aqui, você vai levantar a mão, e aí, você cumpriu? Você vai levantar a mão, cumpri, pastor. Você vai ver, começar a ver as pessoas chegando na tua célula. Porque quem vai acrescentar? É Deus que vai acrescentar. Não é você nem eu que acrescenta, não. Mas nós temos que ir, nós temos que fazer, realizar essa missão. Você vai ver as pessoas chegando e se convertendo. Você vai ver domingo aqui pessoas chegando aqui. Sabe por quê, querido? Porque você começou a realizar, você se comprometeu. Mais um, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O troço vai pegar, Deus vai despertar o nosso coração. Deus vai aquecer o coração de cada um de nós pelas almas que estão perdidas. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Verídica. Todos os domingos, após o culto da manhã, da parte da manhã, numa determinada igreja, não vou falar o nome da igreja, tinha um pai e um filho. O menino tinha 11 anos de idade. Será que tem algum menino aqui com 11 anos de idade? Ou alguma menina? Não. Lá atrás, né? Glória a Deus. Tinha apenas 11 anos de idade. Diga, 11 anos de idade. Diga de novo, 11 anos de idade. Por que eu estou repetindo isso? Para você entender o que é essa paixão. Todas as vezes que terminava o culto, o pai e o filho, eles pegavam uma quantidade de panfletos com uma mensagem naquele panfleto. E eles saíam para evangelizar, para levar aquela palavra para pessoas. E naquele domingo, ao terminar o culto, era um domingo muito chuvoso, muito frio. E aquele menino então colocou o agasalho dele e tal, e chegou para o pai: pai, já estou pronto. E o pai olhou para ele e disse assim: pronto para quê, filho? Ele disse: nós não vamos evangelizar, levar a palavra de Deus? Ele disse: não, filho, está muito frio hoje. Está muito frio. E está chovendo. E ele disse assim: mas pai, as pessoas no tempo de chuva, elas não vão para o inferno?
O pai se espantou com a pergunta. E o pai disse assim, mas filho, eu não vou, nós não vamos hoje. E o filho insistiu com ele, pai, então deixa eu ir. E o pai titubeou, demorou, disse assim, então vai, coloque um agasalho, vá, mas não demore. E aquele menino então pegou o agasalho dele, saiu naquele dia chuvoso, frio. E ele foi pela rua com os panfletos, e ele parava de casa em casa, entregava e dava uma mensagem. Olha, aqui tem uma mensagem aí dentro do amor de Jesus pela sua vida. Deus te ama. E ele andou cerca de 2 horas evangelizando. E depois ficou somente um folheto, mas ele não via mais ninguém na rua, era um deserto só, por causa do tempo. E ele pegou então, e olhou uma casa, ele disse, eu vou naquela casa, pensou, vou naquela casa, vou bater ali, vou entregar esse panfleto e vou embora. E ele tocou a campainha, e ninguém atendeu. E ele tocou mais uma vez, ninguém atendeu. E ele bateu na porta, ninguém atendeu. E ele então pegou, e quando ele ia se retirando, o anjo do Senhor o deteve e disse, não saia, volte. E ele voltou, porque quem está fazendo a vontade de Deus, Deus fala com ele claramente. Shei parabá, suri andarás. Você quer ouvir a voz de Deus? Faça a vontade dele. E aquele menino então retornou. E ele tocou de novo naquela campainha. Insistiu, bateu mais forte na porta. E bateu mais forte, e gritou. E de repente, desce uma senhora idosa. E ao abrir a porta, aquela senhora olha para aquele menino, já todo molhado, e diz, o que posso fazer por você, meu filho? Disse aquela senhora idosa. E ele com um sorriso no rosto, segundo a descrição, com um olhar angelical, olhou para aquela senhora e disse, eu tenho uma mensagem de Deus para a senhora. E ela então disse, qual é a mensagem? Disse assim, Deus te ama muito. E nesse panfleto aqui é o último que eu tenho. Eu quero entregar para a senhora, porque aí dentro tem uma mensagem do amor de Deus pela sua vida, de como Jesus morreu pela senhora. E ela se sensibilizou, e ele então entregou, e foi se retirar, e ela disse, calma, Deus te abençoe, vai com Deus, disse a senhora para o menino. E ele foi embora para casa. No domingo seguinte, naquela igreja, no momento de testemunho, o pastor disse, alguém aqui quer testemunhar? Dá um testemunho. Aquela senhora idosa estava sentada lá na última cadeira, como aquele senhor que está lá, aquele rapaz. E ela se levantou e disse, eu tenho. E ela então disse assim, olha, eu estava em casa, domingo passado. Meu marido morreu, eu fiquei sozinha, muito triste. Há 2 anos que o meu esposo morreu, e eu não via mais sentido na vida. E eu então peguei uma cadeira, peguei uma corda, subi na cadeira, joguei a corda por cima da madeira que estava em cima, coloquei no meu pescoço para eu morrer. De repente, eu ouço a campainha da minha casa tocando. Parei e pensei, daqui a pouco vai embora. E eu achei que havia desistido. Quando eu retornei para poder consumar a minha morte, a campainha voltou a tocar. E insistiu. E bateu forte. E começou a gritar e falar e tocar. E eu desci. E quando desci, eu dei de cara com um menino de 11 anos.
Ele está aqui. Eu nunca vim nessa igreja. Eu não sou seguidora de Jesus. Mas naquele dia, a mensagem daquele menino me livrou da morte. Me deu a razão de viver de novo. E hoje eu estou aqui nessa igreja dizendo que eu sou filha do Rei. A igreja perdeu isso. Nesse exato momento há pessoas que estão morrendo. Pessoas que estão se entregando às drogas. Pessoas que estão se suicidando. E a igreja vem para o culto. Quer um culto maravilhoso, mas não se sensibiliza para entender que Deus deu uma missão para ela: pregar o Evangelho, levar a palavra de vida, de restauração para as pessoas. Volte para Jesus. Deixa Jesus fazer arder de novo o coração seu pelas vidas que estão perdidas.